é muito bom. Eu pedi desculpa pela edição do vídeo, né? O vídeo não é muito profissional, a Cintia até falou, pô, eu não estou muito acostumado, mas faz parte. Bem, mas retomando, o Vinícius Said foi meu aluno lá na computação em Rio das Ostras. Eu sou professor lá desde 2006, né? E a iniciativa dele, de todo o pessoal da Eleva, é fantástica, porque a gente não tem esse tipo de oportunidade de discutir assuntos interessantes, assuntos relacionados à TI, e reunir uma galera que a gente sabe que está aqui na região, né? A gente tem empresas, consultorias, empresas que dependem de tecnologia, né? De desenvolvedores, de analistas, e a gente sabe que essa galera está por aqui. E essa é a oportunidade de reunir pessoas para discutir assuntos interessantes, assuntos relevantes. Quando o Saeta me convidou, quando começou esse movimento, eu de cara pensei em falar de programação funcional. Eu não sou nenhum cara assim, desses evangélicos, desses que se dizem religiosos, né, de defender um assunto, né, acima de tudo, e não esperem isso dessa palestra. Aqui é mais uma ideia de boas práticas e coisas interessantes que eu sei do mundo funcional e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Antes de mais nada, quem aqui já programou em alguma linguagem funcional? Tem quatro braços levantados. Bacana, muito bom. Então a gente vai ter muita coisa para ver. Não, aqui é conhecimento zero, não precisa saber de nada. Né? Vamos começar do zero aqui na programação. E quando eu pensei em programação funcional, eu pensei no título e eu fiquei analisando essa coisa do funcional, e hoje é muito comum a galera atribuir essa coisa do funcional com alimentação, com treinamento, né? E aí eu pensei nisso, mas, pô, será que em programação também se aplica a mesma ideia, né, do funcional, né? A motivação para a programação funcional não está nessas coisas, nessa modinha de falar de funcional hoje. Na verdade, a gente vai ver que o conceito é bastante antigo, mas de alguma maneira tem alguma interseção. Vamos ver se eu consigo expor aqui para vocês. Para falar um pouco de mim, eu vou falar super rápido. Eu criei um termo aí, criei ou copiei de alguém, na verdade é assim, eu inventei, né? Autobiografia, em que eu falo um pouco do meu histórico com respeito a linguagens de programação, e aí, na verdade, só para destacar onde é que eu tive contato com a programação funcional pela primeira vez. Eu comecei a programar em 90, não estava nem na faculdade, fiz uns cursos tipo SOS, esses cursos que tem aí na rua, né? Entrei na faculdade em 93, aí tive o primeiro contato com Fortran e Pascal, programação grande porte. Segundo período, encarei C, iniciação científica lá com Smalltalk, uma optativa com Prolog, projeto final com C++ e TXL, que duvido que alguém já tenha ouvido falar, que é uma linguagem de transformação. Seria hoje, em termos atuais, para quem conhece o conceito de transpilador, que são linguagens que, por exemplo, transpilam para o JavaScript, era o que o TXL fazia algumas décadas atrás. Aqui, início do mestrado, algumas coisas mais moderninhas, aqui apareceu a primeira linguagem funcional oficialmente. TXL é funcional também, mas eu não sabia, programava e não sabia que era. Aqui eu fui apresentado, começando o mestrado, me convidaram para dar uma aula inicial de programação lá para os cursos de engenharia da PUC do Rio. E as cadeiras iniciais para todas as engenharias de programação era com Scheme, que é uma linguagem baseada em Lisp, que foi a primeira linguagem funcional que eu já vou comentar. E eu não sabia nada de Scheme, mas eu tinha muita vontade de dar aula. Na verdade, eu sou apaixonado por ser professor, e aí eu não queria perder aquela oportunidade. Já tinha a apostila pronta, a apostila até feita pelo Roberto Jerusalinski, que é o cara do Lua, né, lá na PUC do Rio, ele que fez a apostila para Scheme. Eu falei, pô, vou encarar, assim, me dá a apostila aí, me dá um fim de semana. Mergulhei um fim de semana na apostila, segunda-feira, beleza, pode me botar aí no curso, que eu vou dar o curso Scheme. Obviamente, como eu era um professor inicial, não contei isso para a turma, porque a galera podia me derrubar, né? Pô, como é que o cara está aprendendo a linguagem e dando curso para a gente, né? Que cara de pau. Mas não é isso, porque eu tenho uma bagagem de computação, de programação, uma fundamentação que me permitia aprender as coisas muito mais rapidamente, como certamente todos vocês, ou a maioria de vocês. Então, o Scheme foi a primeira linguagem funcional. E daí, depois seguiram algumas outras, projetos com Java, Haskell, eu adotei isso agora. Aí teve um lag aqui que tem um monte de linguagem no meio que eu não quis destacar, mas em 2011 eu adotei Haskell como uma linguagem funcional para os cursos de programação, de linguagem de programação que eu dou aqui na UF, né?
Uma linguagem bem interessante, eu estou destacando porque a gente vai comentar um pouquinho mais na frente. Scala, que é um negócio bem bacana também, que é uma proposta no contexto de Java, de unir o mundo funcional com o mundo orientado a objeto. Um negócio bem interessante, que eu também experimentei um tanto. Python para um curso de mestrado que eu tive que preparar, e lá em 2017 eu me rendi ao JavaScript. É uma coisa que é meio complicada, o JavaScript é bem complicado, né? Assim, complicado, é uma linguagem delicada, mas importante, né, para um cenário web. Motivação para programação funcional. Na verdade, eu estou falando aqui de Java, e a ideia que eu quis passar nessa palestra é que programação funcional, a gente não precisa estar usando uma linguagem puramente funcional para tirar proveito desse estilo de programação. E muitas linguagens, na verdade, esse tema funcional tem atraído muita atenção, porque muitas linguagens passaram a adotar algumas práticas, alguns recursos interessantes do mundo funcional. Foi um exemplo, por exemplo, de Java, a partir da versão 8. Eu vou ilustrar isso com um exemplo aqui bastante simples. Eu tenho aqui uma lista de objetos, uma lista de pessoas, que eu estou criando aqui na primeira linha, e nas 3 seguintes ali eu estou adicionando 3 objetos na minha lista, né? Uma lista de valores. Até a versão, eu nunca sei precisar, 4 ou 5 de Java, para eu percorrer essa lista, imprimir os valores na tela, eu tinha que ir lá criar um iterador, que é um padrão lá para percorrer coleções, e pedir para esse iterador para me recuperar cada um dos objetos e botar isso no loop até chegar ao final da minha impressão. Então, o interessante desse iterador é que a gente abstrai um pouco a questão de quantidade, né? Meio diferente de um for, né? Um for, quando eu coloco for, eu preciso saber qual é o tamanho, né? Até onde eu percorro. Aqui eu estou iterando. Se tiver 1000 caras, ele vai imprimir 1000. Se tiver 200, ele imprime 200. Meu código está bem protegido com respeito a isso. Na versão, a partir da versão 5 ou 6, eles propuseram um for que tem uma cara de for each, que aparece em algumas linguagens, que é uma maneira compacta de falar desse iterator aqui. Então, para cada pessoa P dentro dessa minha lista de pessoas, eu imprimo cada uma das pessoas. Então, o código ficou bem compacto a partir dessa versão. Na versão 8, esse mesmo código eu consigo executar, comandar numa única linha, né? Eu tenho a minha lista ali de pessoas, eu tenho uma operação no método for each, e eu passo qual operação que eu quero aplicar a cada um dos indivíduos. Isso aí claramente demonstra o quão interessante para a linguagem, que é uma das críticas de Java, que ela é muito verbosa, né? Você precisa escrever muito, né, para as coisas acontecerem. E aqui a gente consegue uma coisa que eu fazia com várias linhas de código, eu consigo numa única linha, né? Isso é interessante também, porque quando a gente escreve menos, a gente diminui a chance de escrever código errado, né? E as coisas ficam mais compactadas, mais interessantes, né? Mas o interesse não vai só por aí. Isso aí é só para vocês terem um pouco da noção do porquê e do quanto foi interessante para Java e para muitas outras linguagens que abraçaram aí o mundo funcional. Aqui eu coloquei um logo de várias delas. As coisas que a gente vai falar, vários conceitos que a gente vai falar do mundo funcional, se aplica a todas essas linguagens aí, PHP, C++, R, Python, Erlang, JavaScript, Scala, Swift, por aí vai. Só para falar, dar um painel um pouquinho de histórico, a primeira linguagem funcional implementada foi Lisp em 1959. Então, assim, é um negócio bem curioso, né? Eu estou há décadas já, que eu estou, assim, década de 60, eu estou trazendo um assunto aqui para a gente em 2019, de uma coisa que está lá atrás. E essa linguagem, ela não surgiu do zero, na verdade foi implementada baseada num formalismo chamado Lambda Cálculos. E essa palavra Lambda, ela é super recorrente dentro desse contexto aí funcional. Por exemplo, o projeto de Java, que originou a versão 8, era chamado projeto Lambda. Em Python, se eu quiser criar alguma função, não dar nome para ela, o nome que eu uso é Lambda. Então, o Lambda aparece por causa desse formalismo aqui, né? Então, o Lisp vem a partir lá do Lambda Cálculos, e aí depois começam a surgir um monte de outras linguagens funcionais, até Scala, F# ali em 2005, Clojure, aqui que é uma ideia parecida com Scala de unir o mundo OO com o mundo funcional, mas nesse caso o Clojure tem uma pegada mais de Lisp, que é uma linguagem onde as expressões são bem parentizadas, né? Vai ter um exemplinho no final que a gente vai poder ver isso. Tem Elixir,
que é uma linguagem lá do Valim, do brasileiro, então eu até faço uma provocação aqui, né? Então o brasileiro está em todo lugar, então tem uma linguagem funcional brasileira também. E Elm que vai ser o alvo aí do nosso Show Me the Code. Ok, vamos aos conceitos. Primeiro conceito importante aí de mundo funcional, imutabilidade. X recebe zero, expressão, né, uma instrução super tranquila, né, esse beabá aí da programação. Em um dado momento eu quero incrementar esse valor, e aí normalmente na grande maioria das linguagens que a gente faz, x receber x mais 1. Do ponto de vista computacional, isso faz todo sentido. Do ponto de vista funcional, isso não faz nenhum sentido. O mundo funcional vive muito próximo do mundo matemático. Então, esse igual aqui, que na computação a gente olha como atribuição, na matemática é uma equação. Né? Então, aqui eu estaria falando x igual a 1. Mas se x... x igual a 0. Mas se x é igual a 0, como x é igual a x mais 1? Isso aqui não faz sentido matematicamente, porque se eu passar o x para o outro lado, eu tenho um 0 igual a 1 aqui. Na verdade, o que eu estou querendo dizer para vocês é que no conceito de mutabilidade, eu atribuo a x um valor, e se eu quiser incrementar, quiser um valor novo, na verdade eu crio uma nova instância, um novo estado daquele valor. Né? Então eu tenho x valendo 0, se eu quero incrementar, eu coloco um y valendo o valor que eu quero receber, o x mais 1. Beleza? Mutabilidade tranquilo? Alguém de vocês conhece um banco de dados chamado Datomic? Levanta a mão, por favor. Perboles. Na verdade, eu nem conhecia. O legal de dar palestra de coisas assim que às vezes você não fala. Eu falo muito na disciplina, mas aqui para uma QTEC eu procurei trazer uma modernidade. Né? O Datomic é um banco de dados utilizado pelo pessoal do Nubank. E esse banco de dados ele é implementado em Clojure, que é uma linguagem funcional. E por que os caras escolheram esse banco, o Datomic? Porque o Datomic, ele, por exemplo, eu crio uma conta, aí eu tenho um valor X hoje, por exemplo, de saldo, amanhã eu vou depositar, sei lá, R$100, R$1.000, R$2.000. Esse incremento, ele não altera aquele saldo no sentido de eu reescrever o meu saldo e passar a ter R$1.000. Na verdade, eu tenho 0 de hoje, mais o 1.000 de amanhã. E se eu depois depositar 2.000, eu vou incrementando. Então, assim, eu não apago o valor que eu tinha antes, eu simplesmente crio um estado novo. Né? E isso é interessante porque, em termos de transação para uma entidade bancária, né, como o Nubank, uma entidade financeira, você tem automaticamente a ideia de histórico. Você falar de auditoria para um banco desse, um banco de dados desse, é muito tranquilo, porque você está criando estado o tempo todo. Então, você não permite que gere inconsistência, ou assim, é mais fácil controlar. Né? Então, esse banco de dados ele é implementado em Clojure, e a questão da imutabilidade é algo fundamental aqui. Né? E eu estou querendo trazer isso porque, assim, isso aqui é uma aplicação real. Né? O Nubank, provavelmente vários de vocês aí têm cartão do Nubank, e a implementação de banco de dados deles é baseada numa linguagem funcional que tem imutabilidade como negócio principal. Ok. Valores de primeira classe. É um segundo conceito importante. Quando eu penso em strings como os valores de primeira classe, eu consigo fazer... são 3 propriedades que eu preciso atender para eu dizer que um valor é um valor de primeira classe numa linguagem. Primeiro, eu tenho que conseguir atribuir uma variável. Segundo, eu tenho que conseguir passar esse cara por parâmetro. E terceiro, eu tenho que conseguir retornar esse valor por uma função. Tá? Então, strings são um exemplo comum aí de valores de primeira classe nas linguagens. Quando eu falo de função, eu quero fazer a mesma coisa para ser um valor de primeira classe. Atribuição é uma variável. Então, aqui é uma função. Aliás, a maioria desses códigos aqui agora, daqui em diante, estão em JavaScript, tá? Então, são códigos que rodam, tá? Estou definindo uma função soma xy, retornando lá o valor de x mais y. Posso chamar a função normalmente, né? Soma 2, 3, valendo 5. Vou reescrever essa função de uma maneira mais interessante para olhar do ponto de vista funcional. Então, aqui, ó, observem que eu estou criando uma variável, soma, e estou dizendo, tem uma corzinha aqui para ajudar, a variável soma e estou dizendo o que ela vale. Essa instrução aqui é exatamente a mesma daqui em cima, assim, semanticamente. Né? Então, a variável soma fica valendo uma função, que é alguém que recebe 2 valores e retorna uma expressão. Certo? Tudo bem? Importante a gente se acostumar com essa sintaxe aqui, tá? 2 valores, setinha dupla aqui, e a expressão que eu estou retornando.
Com isso, e ainda, o JavaScript ainda tem uma facilidade, quando eu estou retornando uma expressão só, eu posso até matar chaves e return e ficar só com a expressão. Então ainda fica ainda bem mais compacto. Uma coisa interessante isso é muito natural do mundo funcional. Se eu criei uma variável soma, estou dizendo que isso aqui vale uma função, se eu pegar uma f qualquer símbolo que eu acabei de criar, e dizer que ele vale soma, esse cara aqui necessariamente tem que funcionar como uma função, né? E é exatamente o que acontece. Então, se eu fizer f de 2, 3, eu tenho lá o valor 5. Né? Então, eu consigo fazer atribuição, mexer com funções de uma maneira muito natural, como eu mexo com strings, para uma linguagem que se inspira aí no mundo funcional. A primeira propriedade foi atribuir a variável, a segunda passar por parâmetro. Né? Então eu tenho lá soma xy, vou repetir essa função, agora eu vou criar uma função binária, que recebe 2 valores e recebe uma fzinha aqui, que eu vou encarar ela como uma função. Por que eu encaro? Porque aqui, eu estou com a sintaxe de chamada de função, f de xy. Né? Então para essa função binária, o terceiro parâmetro é uma função. Com isso, eu posso fazer função binária, passar 2, 3 e o nome soma, que é a função que eu tenho definida lá em cima, e eu recupero novamente o valor da soma lá de 2 e 3. Eu posso usar essa função binária também de uma outra forma. Então, estou criando aqui uma função concatena. Essa função recebe 2 valores, pega a versão string de cada um desses valores, desses parâmetros, e faz a concatenação. O mais, no caso, vai concatenar em JavaScript. Com isso, se eu fizer a função binária dos mesmos 2, 3, mas agora com a função concatena, ele me retorna a string 2, 3. Ok? Então, com isso, eu ilustrei, né, a passagem de função por parâmetro. Né? Terceiro, fazer uma função retornar uma outra função, né, que é a última aqui. No último exemplo da string, eu retornava uma string. Vou definir agora uma função potência, né? Então potência xy é x elevado a y, com esses 2 asteriscos aí. Agora eu vou criar uma função um pouquinho diferente. Na verdade, vamos dar uma olhada com calma aqui. Estou definindo uma função pot underline. Essa função, ela recebe um primeiro parâmetro. E quando eu olho para a direita, o que é isso aqui? Da sintaxe que a gente está acostumado a ver. Isso aqui é uma função também, né? Eu tenho um parâmetro aqui e uma expressão. Então, a função pot underline, ela recebe um parâmetro e vai devolver uma outra função. Vamos usar essa pot underline. Então, por exemplo, se eu fizer nome aqui de uma variável quadrado, fazendo pot underline de 2, esse 2 aqui é o valor que eu estou informando para y. Então, o que isso aqui vai me retornar? O 2 substituído lá na expressão. Então, vai me retornar uma função cuja a resposta é x elevado a 2, que é o quadrado, né, de um número. Né? Com isso, se eu chamar quadrado de 3, eu tenho o valor 9. Esse 3 aqui é o valor x lá, que vai ser substituído para essa função que foi retornada. E eu também ainda consigo, para ver que na verdade a coisa acontece, eu posso passar os 2 valores como eu passo na chamada anterior, só que aqui eu passo em sequência, né? Porque eu tenho um parâmetro sendo informado por vez. Né? Mas o importante aqui da propriedade é que essa função aqui, o pod y, está me retornando uma nova função. Então está satisfazendo a propriedade para ser um valor de primeira classe. Funções de alta ordem. Agora eu vou criar valores diferentes. Eu estou criando aqui um ponto com 2 coordenadas x e y, 2 pontos na verdade. Vou criar uma função que calcula a distância euclidiana, né? Aquela coisa de fazer a diferença, elevar ao quadrado, tirar a raiz. Né? Então, uma distância de 2 pontos. E aí, se eu chamo a função binária, aquela função binária que eu defini anteriormente, x, y e f, para esses caras, passo ponto 1, ponto 2 é a distância e eu consigo calcular o ponto. Então, o que eu estou querendo destacar com isso aqui é que essa função binária que eu fiz ingenuamente só para somar 2 valores, eu consegui, tempos depois, concatenar uma string e agora eu estou calculando a distância de 2 pontos. Então, aqui, claramente, essa função binária ela ganhou uma expressividade bastante interessante. Eu passo 2 valores quaisquer e uma função que saiba trabalhar com esses 2 valores. Essa expressividade no mundo funcional é o que a gente dá o nome, eu botei um texto aqui, mas nem precisava, é o que a gente chama de função de alta ordem.
Tá? Então, funções de alta ordem normalmente são funções que recebem funções como parâmetro e com isso ganham mais expressividade, né? Podem fazer mais coisas mais diferentes. Beleza. Agora, o que faz mais sucesso mesmo nas linguagens que se dizem funcionais são as funções de alta ordem que trabalham com coleções, listas, vetores, né? Coleções de valores. Né? Beleza. E são três funções bastante comuns, né, que aparecem em qualquer daquelas linguagens que a gente comentou lá no início. A primeira é a função de mapeamento, função mapeia. A função mapeia, ela recebe uma coleção de valores, recebe uma função unária, uma função que mapeia um único valor de origem lá no valor de destino. E essa função mapeia pega essa coleção e pega essa função que aplica 1 e ela aplica essa função unária a todo mundo da coleção. Então eu obtenho um conjunto transformado, certo? Então eu tenho estrelinhas, tenho uma função que mapeia de estrela em bolinha e eu tenho lá no final um conjunto de bolinhas, né? Isso é a função mapeia. Na função filtra eu tenho uma coleção de objetos e agora eu tenho uma função unária também, só que ela é uma função de teste. Ela é uma função que faz uma checagem. No caso aqui, eu estou simbolicamente ilustrando se eu estou testando se o cara é uma estrela ou não. E aí o resultado da filtra, eu recebo uma coleção de valores quaisquer e um teste, e eu retorno todo mundo que satisfaz aquele teste. Então, no final ali, eu tenho só estrelas. Por último, eu tenho uma função de redução. A função de redução, eu recebo uma coleção de valores, recebo agora, ao invés de uma função unária, eu recebo uma função que combina valores daquela coleção 2 a 2. E aí eu vou acumulando essa aplicação dessa função 2 a 2 junto com a coleção. O resultado, eu tentei colocar em termos de dimensão aí, né? Não sei se deu para enxergar. Eu tenho uma estrelinha de tamanho, o resultado deu uma estrelinha um pouquinho maior. E a combinação da reduz para essa coleção toda deu uma estrela maior ainda. Ou seja, é alguma coisa parecida com somatório, né? Pensar na função somatório de uma maneira genérica. Tá? Então, essas três funções de mapeamento, de filtragem, de redução, é o bloco básico para quem fala assim, toda linguagem, essa linguagem aqui é multiparadigmática. Aí você vai ver lá, é OO, é funcional. Se é funcional, tem essas três funções necessariamente. Alguns exemplos de uso aí com o JavaScript. Vamos começar pela filter. Então eu vou colocar uma lista de pontos, né? Aqui em JavaScript, esse colchetezinho para indicar que é uma lista, e os meus pontos ali como estruturas ali dentro, né? Com essas duas coordenadas, com x e y. Né? Aqui eu estou criando uma função positivo, uma função de teste, né? Lembrando que a filter ela vai filtrar, né? Então vai buscar caras que satisfazem uma condição. Então a função positivo. Aqui eu tirei o parênteses porque ele é opcional no JavaScript. Se eu tenho um parâmetro apenas, eu nem preciso colocar um parênteses. Então o negócio ainda fica mais sucinto, né? Então a função positivo recebe um parâmetro P e retorna se P de x e P de y são maior que zero. Então eu quero só os caras positivos. Nesse caso aqui ele vai pegar só o primeiro e só o último. Certo? Vai eliminar esses dois aqui porque eles têm componente negativo. Quando eu faço essa lista de pontos e aplico essa função filter, passando o teste positivo, ele me retorna a coleção filtrada. Certo? Exatamente aquela ideia da filtragem que a gente comentou. Por exemplificando o mapeamento e a redução, eu tenho uma lista de pontos novamente. Agora eu criei uma função euclidiana que recebe um parâmetro e retorna a distância. Aqui eu coloquei a distância em relação à origem, só para simplificar, né? Então botei um ponto só, aí sem a diferença. Aqui eu aplico positivo, estou novamente querendo filtrar só para pegar os positivos, e depois eu mapeio para essa função euclidiana. O interessante aqui de destacar é que essa função de mapeamento ela está sendo aplicada com uma lista de pontos e está retornando uma lista de valores, sem problema algum, porque a minha função unária ela está pegando um ponto e está retornando um número. Né? Então eu posso transformar sem problema algum. Eu não preciso, como resultado, ter uma lista de pontos. Eu posso ter uma lista de qualquer coisa que seja resultado dessa função unária que eu passei, tá? Aqui para a média. E no final, o exemplo aí da reduce, aqui eu obtive uma lista, né, das distâncias. Se eu fizer reduce passando aquela soma de x e y lá que a gente já tinha visto nos dados anteriores, eu tenho o resultado da soma. Tá? Então isso aqui seria o resultado. Vou aqui repetir esse código aí só para ilustrar, mas essa aqui seria uma sequência aí de aplicação de diferentes funções de alta ordem, nesse caso JavaScript.
Ok, essa ideia de mapeamento e redução é uma coisa que não é totalmente nova, mas ganhou uma certa notoriedade depois com a galera lá do Google, por exemplo, trabalhando com Big Data, né, com grandes volumes de dados, né? Então é bastante comum esse exemplo a gente achar na web aí, o processo, por exemplo, eu contar palavras, né? E aí eu tenho lá esse padrão MapReduce. Eu tenho um conjunto de caras, eu divido esse cara entre diferentes nós, depois eu faço um mapeamento onde eu faço uma contagem dos elementos que eu tenho, redistribuo esse cara entre outros nós, aí aqui nós específicos que tem aquele valor que eu estou analisando, e depois eu faço uma redução para contar as palavras e reunir aquilo no final. Né? É o tipo de coisa para quem faz análise de grandes volumes de dados com algum fim, é um mecanismo assim um tanto interessante. Né? Então essa palavra de mapeamento, de redução, ela é usada com frequência e é meio que uma palavra-chave aí. Já tem um monte de comportamento carregado. Ok, funções puras. Botei um exemplo aqui em C, não sei se todo mundo saca de C aí, mas vou falar aqui rapidamente, né? Uma função fatorial super simples, aquela que fatorial de 10 é 10 vezes 9, 9 fatorial, vezes 8 fatorial, e vou indo até zero, até 1. Tá? Essa função fatorial, eu criei ela aqui recebendo um parâmetro n, e um parâmetro res, que é a resposta do fatorial que eu vou retornar. Né? Essa função funciona, tá? Eu tenho res, recebendo res vezes n, faço aqui a recursão com n menos 1 e res. E estou chamando aqui para calcular o fatorial de 5, e ele encontra o resultado 120. Né? Primeira coisa, do ponto de vista funcional, isso aqui é um palavrão. Porque isso aqui, para quem começa a programar, olha a void, tem gente que chama isso de procedimento, de rotina. Isso aqui nem deveria ser chamado de função, né? Porque função ela precisa retornar valor, ela mapeia de um conjunto e outro conjunto, lá no conceito matemático. E o mundo funcional caminha muito do conceito matemático. Então esse void aqui nem faz muito sentido, e a prova disso, se eu quero criar uma combinação, se eu tenho uma função que combina fatoriais, eu não consigo, com essa versão aqui de fatorial, criar uma expressão chamando funções. Eu preciso chamar a função isoladamente várias vezes e depois montar a combinação. Né? Então eu não consigo usar essa função como uma função como eu gostaria. Né? Outra situação pior ainda, que aí é algo bem gritante. Se eu distrair e tentar chamar a fatorial de 5 novamente, sem inicializar resultado, babou a minha função fatorial, porque o resultado ele já começa aqui valendo 120, e aí o resultado aqui vai para 14.400. Então, é um negócio que do ponto de vista funcional nunca acontece. Eu tenho uma função, eu passo os mesmos valores para a função e eu obtenho resultados diferentes. Isso aqui é o que o mundo funcional procura coibir ou ir contra a todo custo, certo? A maneira de contornar isso Oh, meu Deus. A maneira de contornar isso é criar a função da maneira como a gente espera, uma maneira natural. Então, a função ela recebe um único parâmetro n e ela vai fazer um cálculo e vai retornar a resposta daquele cálculo. Com isso, a função combinação, olha, é só uma expressão lá. Eu considero que a função fatorial está bem definida, eu simplesmente monto a minha expressão. E aí, se eu chamar a fatorial de 5 aqui 50.000 vezes, nas 50.000 vezes eu retorno o valor 120. Né? Então, eu tenho um comportamento muito esperado, eu tenho um programa muito bem comportado. Isso é uma coisa que o mundo funcional busca bastante. Ok. Função pura. Ela não tem efeito colateral. Se a gente analisar aqui, esses caras aqui só estão produzindo resultado, né? Tanto a fatorial quanto a função de combinação. E aí, quando a gente vai buscar a definição de função pura, a gente vai encontrar que a função pura ela não pode modificar a variável, ela não pode levantar exceção ou erro, ela não pode imprimir no console, né, na tela, ou ler do teclado, ler do arquivo, imprimir no arquivo, não pode desenhar na tela, pode fazer então assim, para a gente que pensa em prova, então como é que eu devolvo o resultado do meu usuário, né? Como é que a coisa acontece, né? Entretanto, vamos falar só um pouquinho de algumas vantagens de funções puras. A primeira coisa, elas podem ser memorizadas. Memorizadas é uma técnica de otimização em que funções que são custosas, mas que são puras, uma máquina virtual ou um compilador, na hora de gerar o código, pode aproveitar o resultado da primeira chamada daquela função e guardar aquilo para não ter que chamar aquela função novamente.
Então, assim, isso pode trazer alguns ganhos interessantes aí em termos de desempenho. Isso é o nome chamado de memorização. Elas são facilmente depuradas. Observe que naquela primeira questão do fatorial tem negócio de endereço, acaba me confundindo, podendo me confundir, quanto que a função pura ela tem uma leitura muito clara. Se a gente olha a definição, a função fatorial, ela retorna um parâmetro, retorna um int e recebe um int como parâmetro, e ela só mexe naquilo. Então é um compromisso da função de só mexer naquilo que está sendo passado para ela. Né? A questão de teste, que Pergores vai atacar aí na outra palestra, são também facilmente testados, porque eu consigo criar casos de teste muito bem, assim, e com a tranquilidade de que aqueles casos de teste não vão mudar, porque as minhas funções elas são bem comportadas. São facilmente paralelizáveis. Isso tem a ver um pouco a relação de função pura com a ideia de mutabilidade. Quando eu tenho duas threads ou dois processos que estão executando de uma maneira concorrente e eles precisam compartilhar recursos, se uma vai alterar algum valor, isso pode gerar um conflito. Quando ambas compartilham e elas não modificam o valor, então você pode compartilhar sem muita preocupação. Né? Então, por isso que as linguagens funcionais também chamam bastante a atenção da galera que precisa trabalhar com concorrência, com desempenho. Mas, para contornar, como a gente precisa imprimir na tela, precisa fazer um monte de coisas, eu criei um esqueminha aqui que eu até copiei de um vídeo no YouTube, que tem no link aqui no final que eu vou mostrar, como é que as linguagens funcionais, elas precisam, como é que elas lidam com questões reais, né, com implementações reais. Então, uma tendência que se tem é de se concentrar as funções puras, maximizar esse núcleo aqui, que é um núcleo comportado, e a gente limitar para uma parte da aplicação o trabalho sujo, o que envolve os efeitos colaterais, de você escrever no arquivo, de fazer toda a parte que envolve modificação e que pode não dar certo, pode levantar exceção, como acessar banco de dados, ler e escrever em arquivo, acessar servidor remoto e por aí vai. Né? Então a gente manter essas coisas isoladas e maximizar as funções puras que a nossa aplicação possui. Show the code, vamos lá. Não pode. Não, vai lá, vai. Tá, vamos lá. Para mostrar o código, né, como vocês viram quase ninguém em programação funcional, eu tenho que dar uma introduzida, um crash course aqui super rápido. Então, oi? Não, tá. Bem, tá. Vamos lá. Haskell. Haskell é um palavrão. Se vocês olharem aí os vídeos no YouTube, vai ver uma galera falando maravilhas de Haskell e outras pessoas sentando pau. Haskell tem uma coisa que eu acho fantástica. Haskell surgiu de uma conferência de especialistas, né, da área de computação. Muita gente fera em programação funcional. Isso é década de, acho que, final da década de 80, início de 90 e tudo mais. Tinham já muitas linguagens funcionais criadas e os caras queriam criar uma linguagem funcional que fosse redonda, assim, que respeitasse todos os conceitos matemáticos que o mundo funcional prima, e que pudesse ser usada no mercado. Então, assim, você se atender a academia e atender também o mercado. A galera foi para uma conferência, aí, então você pensa assim, 30, 40 pessoas com o propósito de projetar uma linguagem bacana, e assim, modéstia para ser você olhando, caraca, como é que os caras conseguiram? Assim, às vezes eu sou casado, né? Pessoas aí que namoram, às vezes com a sua esposa, para você chegar numa, convergir em alguma coisa, você passa um sofrimento. Imagina 40 especialistas. Desses 40, você podia imaginar pelo menos 20, cada um tinha a sua linguagem. E aí os caras saíram da conferência com uma linguagem nova, e com uma linguagem muito redonda, assim, do ponto de vista de projeto, de concepção, realmente muito bacana, vale a pena. Principalmente uma questão de aprendizado, tá? Não estou querendo que vocês criem ferramentas baseadas em Haskell. Não, eu quero aprender, quero ver um pouquinho mais da questão do mundo funcional, eu recomendo aí fortemente. Mas em Haskell, para a gente entender um pouco da sintaxe Haskell, que é simplória, né? Aquela função fatorial lá em C, se eu quero chamar ela, eu faço lá fat de 0, né? Passo o valor, ponto e vírgula. Em Lisp, que foi a primeira linguagem funcional, que é uma linguagem bem parentizada, morre ponto e vírgula e o nome da função vai para dentro. Então os programas em Lisp eles têm essa cara aqui, coisas entre parênteses. O primeiro termo o interpretador espera que seja o nome da função e tudo que vem depois dentro do parênteses são os parâmetros, os argumentos que são passados para a função. Nesse caso aqui, só o valor zero para a minha fatorial, porque ela só recebe um valor. Se tivessem mais valores, não tem vírgula, não tem nada. Eu vou enumerando os valores aqui. Por exemplo, aquela combinação seria parênteses, comb, e aí os dois valores fecha parênteses. Né? Chamada da função em Lisp. Em Haskell,
morrem os parentes. Olha que beleza. Porra, né? É só tirar as coisas, né? Menos coisa. Então, nome da função e valor, não tem parênteses, não tem ponto e vírgula, não tem nada. Se fosse a função combinação com 2 valores, combi, eu passo os 2 valores. Não tem vírgula, não tem parênteses, não tem ponto e vírgula. Beleza. Aqui o exemplo da função fatorial em Haskell. Nome da função, parâmetro. Esse símbolo de igual aqui, ele é chave. Ele define a assinatura da função e a expressão que a função retorna. Né? No caso, a função aqui está retornando um if que faz o cálculo lá do meu fatorial, de maneira recursiva. Tá? Estou botando recursivo para simplificar. Eu gosto mais dessa versão aqui, para fazer a galera pensar um pouco mais. É uma alternativa, tá? Faz a mesma coisa, mas aqui eu quebrei a função fatorial em 2 cláusulas. A primeira cláusula, eu coloco um teste. Ó. Se a fatorial for 0, se eu passar o valor inicial como 0, eu tenho 1 como resultado. Isso aqui é como se fosse um fato, uma definição. Né? Então isso aqui vai valer sempre. Assim como o fato de x. Ou seja, quando o valor passado do fatorial não for 0, ele retorna esse resultado aqui. Isso aqui é a implementação da função fatorial em Haskell. Tá? Uma coisa interessante aqui que eu dei a ideia de casamento de padrões, né, de pattern matching, que é um negócio interessante também aí do mundo funcional. Haskell é uma linguagem fortemente tipada, então tem tipo. Aqui a gente não falou de tipo, e na verdade ele tem um mecanismo de inferência de tipo bastante poderoso. Mas se a gente quiser, e em alguns contextos é bastante recomendável que faça, a gente pode declarar os tipos da nossa função explicitamente. Nesse caso aqui a leitura a FAT é do tipo que recebe um inteiro como entrada e retorna um inteiro como saída. Bonitinho, não? Cara, bem matemática, né? A função fatorial recebe um inteiro como entrada e retorna um inteiro como saída. Tudo bem? Beleza. Vamos lá para Elm. Elm é uma linguagem funcional que compila para JavaScript. É uma linguagem voltada para a galera de front-end. Ela é implementada e baseada em Haskell, então, assim, aquela missão lá da galera da conferência de criar alguma coisa que pudesse ser usada no mercado, aí está um fato, os caras conseguiram criar uma linguagem baseada, implementada em Haskell, né? Então, um negócio realmente bem interessante. A linguagem, ela é compilada e fortemente tipada, assim como o Haskell. Ela não é assim, ela é um pouco mais, porque Haskell é muito rígida, né? Então a Elm ela dá uma flexibilizada para a coisa funcionar assim, sem muito sofrimento, né? Uma coisa que eles defendem bem, assim, sem exceção em tempo de execução. Então, assim, todo teste, a gente vai ver alguma coisa aqui, todo teste é feito em tempo de compilação. As mensagens do compilador são amigáveis, isso é um negócio bem interessante que a gente vai ver também. E, para a galerinha aí que trabalha com front-end, a Elm inspirou o Redux, lá da galera do React. Né? Na verdade, eu saí, estou conversando com ele ontem e falei, porra, os caras copiaram do Elm, né? Não inspirou não, o negócio é igual. Né? Mas beleza. Vamos lá. Só para entender, rapidamente, antes de mostrar o código, a arquitetura Elm, pelo menos a versão inicial, para a gente entender a ideia, eu tenho uma camada de modelo. Aqui é onde estão os meus dados, o que a minha aplicação está querendo manipular. Esses dados eles são renderizados lá pela camada de visão. Quando eu estou falando de front-end, eu tenho alguma coisa aqui com cara de HTML. Né? E aqui eu vou ter também a possibilidade de disparar ações, mensagens, ações, e essas ações vão disparar uma atualização que pode atualizar o meu modelo, que por sua vez atualiza a camada de visão. Né? Eu tenho uma separação de papéis que é bastante interessante aí para ela. Beleza. Vamos lá. Oi? Pode ser. Consegue descer aqui? Alô? Beleza, vamos lá, vamos tentar. Eu vou posicionar aqui no diretório onde está a aplicação do Elm. Vocês estão conseguindo ouvir aí?
A Caetec FP. Beleza. Eu vou mostrar para vocês aqui, desculpa aí a claridade, está aqui. A aplicação Elm, eu não vou mostrar, não vai dar para mostrar tudo, mas quando a gente... ela tem um esquema parecido lá com a galera que trabalha com NPM e tudo mais, com o JavaScript da vida. A gente roda o init e ele gera uma estrutura básica da nossa aplicação. Eu já fiz isso e ela está nesse beginning Elm aqui. O Elm gera, quando eu vou rodar a aplicação, lembrando que eu programo em Elm e ela gera o código JavaScript para poder renderizar no browser, né? Então o código da parte de Elm fica todo gerado aqui. Esse JSON aqui, ele tem um pacote com estrutura, com dependências, coisas de pacotes que são necessários para a aplicação funcionar. Ela tem o Elm de organização de pacotes. Essa imagem aqui é uma pasta minha que eu criei só para guardar, organizar um pouquinho. Aqui no Source estão os meus programas, pequeninos programas implementados em Elm. Tá? Para rodar, o que eu vou fazer? Eu posicionei aqui no diretório, se eu digitar Elm, vou digitar aqui rapidamente, e observem que as mensagens que aparecem são coloridinhas e os caras têm o maior cuidado aqui, ó. Eu altamente recomendo você trabalhar através de não sei o quê. Os comandos, aí eu só digitei Elm, né? Aí ele está dizendo quais são os comandos mais comuns e colocando uma explicação do que é cada um deles. Aquela estrutura eu criei com Elm init, tá? Eu tenho um REPL para criar uma linha de comando para ficar rodando os testes e por aí vai, né? Então tem um resuminho aqui, um blá blá blá, aí bem interessante. Nesse caso, como eu estou num projeto que eu já criei com o init, eu vou chamar esse reactor. Ele vai subir um servidor para mim, onde eu vou conseguir ver as minhas aplicações lá pelo browser, né? Então aqui, ó, go to localhost 8000, né? Que é o meu endereço. Beleza. Aí aqui ele abre uma espécie de dashboard, onde eu tenho aqui as dependências, né? Não vai dar tempo de falar dessas coisas, mas aqui eu tenho aquela estrutura lá da minha aplicação. E aí quando eu clico em Source, aparecem os programas em Elm, né? E aí eu vou clicar no primeiro programa, que é um programa super simplesinho, esse programa de botões, mais e menos, né? Que é super comum para a galera que trabalha aí com negócio ativo. Eu tenho 2 botões e tem um valor ali que está sendo alterado em função do clicar no botão, né? Beleza. Não vou entrar tanto em detalhe, mas lembrando, eu tenho a separação de modelo, visualização e atualização, né? Na camada de modelo, a única coisa que eu tenho ali é um valor, né? Que está sendo incrementado ou decrementado. Então, aqui, ó, eu estou definindo uma função init, que ela é do tipo model, que é o modelo, e o valor dela inicial vai ser 0. Né? Então, a leitura do modelo, e eu só preciso fazer isso aqui no primeiro momento. Tá? Em seguida, eu tenho 2 botões. Quando eu aperto no menos, eu decremento. Quando eu aperto no mais, eu incremento. Então, são 2 ações diferentes que eu tenho ali. Para implementar isso, o que eu faço? Eu crio um tipo mensagem, colocando incremento e decremento, para diferir. Tem uma função update. Olha a assinatura, que negócio bonito. A função update recebe uma mensagem, recebe um modelo e vai retornar o modelo atualizado. Né? Bastante intuitivo. Então, a função update, eu coloquei um case aqui. Se for um incremento, ela incrementa o modelo. Se for um decremento, eu decremento o modelo. Model mais 1 ou model menos 1. Tá? Então, implementei a parte de atualização do modelo. Agora tem a parte só da renderização. Na renderização, a minha view, ela recebe um modelo e retorna um HTML podendo ter mensagem, as ações que eu quero comandar. Tá?
Isso aqui é muito parecido, para quem trabalha com HTML, parecido com HTML, mas não é HTML. Na verdade, a galera de Elm pegou todas as tags, todos os comandos lá da HTML5 e criou funções correspondentes, né? Então, a div que tem lá na HTML para organizar meus conteúdos, eu tenho uma função div. A função div, ela recebe dois parâmetros. Uma primeira lista aqui de valores, que são os atributos que a div vai ter, e uma segunda lista, que é essa aqui embaixo, que são os subelementos, que é o que está no nó abaixo. Botão, mesma coisa. Eu tenho a primeira lista aqui, que são os atributos de botão. Nesse caso aqui, a captura, né, do clique, né, para disparar a mensagem. E eu tenho a segunda lista, que são os subelementos, que na verdade eu só preciso colocar o label lá de qual é o botão. Então está aparecendo o menuzinho lá. Né? Aqui eu tenho a div para exibir o meu modelo. Né? Então não tem nenhum atributo, e no subelemento eu só coloco o texto. E aqui eu tenho o botão para incrementar, que é o análogo desse aqui. Certo? Beleza? Uma coisa que aparece no tutorial deles, né, eles falam, agora para a gente entender que a coisa, acreditar que a coisa está funcionando, vamos criar um botão para zerar zerar meu modelo, né? Então, para zerar, o que a gente tem que fazer? Vou lá, por exemplo, vou criar um novo botão. Preciso colocar um texto diferente, né, para saber que é diferente, então vou botar um zerinho lá, e tem uma mensagem que eu tenho que disparar, né? Se eu botar dessa forma aqui, o zero vai continuar incrementando, e não é isso que eu quero, né? Então, eu vou digitar aqui o zerar. E para ela poder ser utilizada aqui, lá no update, eu tenho que estar prevendo também, né? Da mesma maneira que eu tenho incremento, eu tenho decremento, eu tenho zerar. Antes de implementar, antes de colocar o case aqui, eu vou compilar, eu vou acessar novamente aquele código. Oh, meu Deus. E aí vocês observem que ele acusa um erro. This case does not have branch for all possibilities. Eu tenho lá o incremento, o decremento, e eu não tenho zerar. Então, assim, eu botei a opção lá do tipo, e ele automaticamente, não, você vai ter que testar isso. O mundo funcional, ele assim, é muito bem comportado. Então, aquele meu tipo lá tem 3 valores, eu tenho o case, eu tenho que botar o valor do terceiro, porque se o terceiro aparece e não tem o case para ele, isso dá uma exceção, isso faz a minha aplicação voar, né? Então, isso aqui é tempo de compilação, não é o meu usuário, meu programa ele não está gerando os JavaScript, ele está me barrando, fala, você tem que colocar o case lá, né? Então, a gente vai lá. Coloco o nosso zerinho, recompilo, e agora apareceu, ficou horrível, né? Eu tinha que botar um div ali, eu não coloquei, mas quando a gente clica no zero, ele vai, coloca o zero lá como a gente espera, né? Menuzinho, o zero como espera. Beleza? Então, assim, o Elm promove essa segurança na hora da gente criar a aplicação. Eu criei um segundo exemplo. Eu vi isso aqui, eu fiquei tentado, né? Vou clicar aqui no Mario ou... não, tentamos. Não acredito. Eu acho que é da imagem. Deixa eu ver uma coisa aqui, se eu não deu uma vacilada. Deixa eu tirar. É que esse cara aqui. Não, calma aí. Murphy é demais, né? Ele não falha, né? Hã? Ele não falha, né? Não falha. Cacete. Não, mas vamos ver. Aqui, vamos ver se a minha está funcionando. Essa Mario World, aparecia um Mariozinho e a gente podia ficar pulando, não tinha absolutamente nada. Eu falei, vou tentar dar uma incrementada nesse cara aí. E eu fiz, não acredito nisso, né? Aí. Não pode, cara, eu acho que é alguma coisa com zoom. Mas apareceu, né? Uma coisa interessante, eu já atropelei meu horário aqui, tá? Essa aqui é a aplicação, o código do Mario. Ele tem essa parte aqui de inicialização
onde eu tenho alguns campos tipo X, Y, velocidade X, velocidade Y, e a direção inicial do Mario, para onde ele fica virado, né? E na minha aplicação final, que é simplesinha, tá? Não cria muita expectativa não, na verdade vocês já viram lá, né? Eu tive que aumentar o modelo, colocando outras informações, como por exemplo, moedas, barreiras, uma situação de game over, né? Então assim, a coisa fica muito natural. Eu sei que eu preciso ter essas informações, então eu vou no modelo e coloco. O segundo passo é ir lá. Aí aqui apareceu primeiro a view, então eu tenho que renderizar aquelas coisas todas. Então aqui está só a parte de renderização desses objetos. E lá no final, aqui do update diante, está a parte de atualização. Então assim, uma coisa que o pessoal da Elm, que projetou a linguagem, comenta, é que você se acostuma a organizar melhor. Então assim, por mais que você não vá, é uma coisa que é o que eu falo de Haskell, eles falam em Elm. O interessante de você programar em Haskell não é que você fique em pé em Haskell, é que você, na hora de programar com outras linguagens, você começa a criar uma disciplina de organização que é muito bacana. Você começa a colocar algumas boas práticas de programação para valer, né? E isso é uma coisa que eles comentam que acontece também em Elm, né? Então, tendo feito isso aí, eu consigo lá, eu criei um placarzinho, né? Eu consigo catar moedinha. Eu sou péssimo com o jogo, tá, gente? Por favor. Aí eu vou, subo, chego lá, e aí quando acaba... E assim, é uma bobeirinha, mas para mim é interessante, assim, eu sou um professor, né? A galera e a grande maioria está no mercado, e a gente tem outras preocupações, a gente tem que dar fundamentação para os alunos, né? Então, assim, tem uma pegada diferente, mas eu procurei aqui na palestra trazer algumas coisas, assim, tanto mais atuais, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, ó. As referências, calma aí. Importantíssimo, né? As referências aqui da apresentação, tem nos sites uma coisa interessante, está aqui no anterior. Esse aqui é um livro de JavaScript, na verdade, para quem não sabe nada de JavaScript, quer começar com o basicão, o que eu acho interessante é porque é um livro feito para ensinar a programação usando JavaScript. Então ele começa desde o zero, são 3 partes. Uma primeira parte de programação básica, com JavaScript, uma segunda parte que é programação com o propósito inicial do JavaScript, que é trabalhar com front-end, e tem uma terceira etapa que é com Node, que é o JavaScript indo lá para o outro lado, né? Back-end. Para Haskell, tem um livro, esse tem a versão em português também, Learning a Haskell, é um livro bem interessante, tem online, você consegue fazer um beabá assim, e a coisa vai progredindo, vai evoluindo, é um conteúdo bem legal. Para a página de Elm, tem até o site do Elm que eu coloquei aqui, mas eu botei esse Elm Programming, que é um cara que está criando um livro baseado, feito em Elm, que eu até coloquei ele primeiro com ordem de importância, tá? Para quem quiser, ficou curioso, quer ver um pouco mais da linguagem, ele vai fazendo, é um tutorial que você vai fazendo as coisas junto, e o conteúdo é muito bom, gostei bastante mesmo, então recomendo para valer. O próximo passo aí do mundo funcional, tem uma galera que fica muito horrorizada com o mundo funcional, porque aquela parte de efeito colateral que eu falei que é uma coisa que ela precisa acontecer, porque para o mercado, né, alguma coisa de produção, você precisa gerar código, e mônadas, que é uma coisa que meio assusta a galera, porque é um conceito matemático que envolve, não é muito difícil não, tá? E esse vídeo aqui foi uma curadoria, tá? Então isso vai estar aí nos PDFs da vida, para quem quer entender para valer, assim, mais a fundo, né, o mundo funcional, por exemplo, como essa questão do efeito colateral acontece, né, no mundo funcional, de uma maneira interessante, esse vídeo aí eu acho que ajuda bastante, tá? E essa apresentação foi feita com o Revue.js, que é um framework de JavaScript. O Vladek me falou esse framework há alguns anos atrás, e para essas palestras mais tech, assim, eu gosto de utilizar. Né? Assim, mas é interessante, porque às vezes é que aqui a gente não tem internet, né? A gente ainda está nessa batalha para ter internet nos nossos encontros, mas ainda não rolou. Mas, por exemplo, se você está numa apresentação que você quer mostrar um vídeo, você pode abrir uma página e ficar navegando pela página, e depois você vai para um outro. E isso tudo está dentro do teu slide, está dentro da tua apresentação. Então, para apresentações assim que tem uma coisa mais real, é um framework bem interessante. E é isso. Obrigado aí.
Valeu, lá tem perguntas, né? Se tiver alguma pergunta, né? Ou se não quiser. Ah, já tem aí o Léo. Quer o microfone? Acho que não precisa, não. É mais um pouco de divulgação. O que acontece? A orientação a objeto, quando ela veio, tem toda aquela coisa de, você pode eliminar o if, por exemplo, do código. E aí você tem aquele programador que quer ser purista, e ele espreme o código para que ele consiga fazer valer toda a regra da orientação a objeto. Só que isso nem sempre é bom. Às vezes você torna o código até difícil de você ler, de você dar uma manutenção. Você vê se a programação funcional pode sofrer a mesma coisa se usada com purismo ou não. Boa pergunta. Eu acho que tem sim aquela galera que é religiosa, né? Isso. Que usa a coisa a ferro e fogo, e isso aí eu acho que complica. A Elma em particular, ela, para eles atraírem ou serem interessantes, assim, não serem muito maçantes, assim, no sentido de ter um rigor na questão da sintaxe, no respeito a tipos e tudo mais, que Haskell tem, eles flexibilizaram um pouco. Então colocaram isso no projeto da linguagem. Não, vamos flexibilizar para a linguagem ser mais amigável, né? Ser menos chata, né, em termos de verificação. Eu acho que né, o paradigma funcional ele sofre exatamente dessa mesma, não é que desse mesmo temor, mas assim, como aparece para a galera de OO lá essa questão de ficar respeitando a coisa de uma maneira religiosa, no mundo funcional também tem, tá? Mas é uma coisa interessante porque assim, hoje o que acontece, muita gente deve usar recursos de programação funcional, de repente usa lá um map, um filtro e tudo mais, e nunca foi apresentado como algo assim que tem um paradigma, tem um estilo, tem um monte de coisas ali por trás, né? Então assim, eu acho que tem gente até falando, às vezes eu vejo vídeo, morreu, agora o negócio é programação funcional. Isso não faz o menor sentido. Esse estilo, né? Não, isso não faz o menor sentido. Na verdade, são coisas bem complementares. Eu acho que o exemplo de Scala e de Clojure é perfeito, né? Os caras projetaram uma linguagem que une os dois mundos e você vê a coisa acontecendo ali de maneira integrada, né? Então, eu acho que nem tão cedo essa coisa... Nem pensar essa ideia de funcional mudar o OO, assim, substituir o OO. Mais alguma pergunta, pessoal? Podem perguntar à vontade aí. Desde as coisas mais simples até com as coisas mais complicadas. Bem, se quiserem falar depois a respeito, tem esse meu e-mail aqui que vocês podem falar, ou fazer contato com a galera da Endeavor, o pessoal do evento, né, que a gente troca figurinha. Obrigado aí, galera. Esse aqui é o mimo que a gente faz aí nos palestrantes, aí, é produzido pelo Léo, impressora 3D. Agora vai ser o dele. Galera, a gente vai dar uma paradinha rapidinho, intervalo para preparar as coisas aqui. Aí a gente tem um lanchinho para vocês lá de fora ali, quem quiser comer, beber, alguma coisinha assim, ir ao banheiro. Eu tava estranhando não ter um lanchinho ali, né? Porque não pode, tem que ficar lá do lado de fora. Então vamos lá, galera.